Boa noite aí, Boa noite, Cristóferson. professor. Boa noite. Boa Boa noite, noite, professor. Leandro. Opa, boa noite aí. Cristóferson, Leandro, vamos iniciar em mais uma aula da UC Instalação, Operação e Manutenção de Sistemas de Climatização ou de Refrigeração Comercial. Então, na aula passada aí, pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui com o áudio. Eu falei então sobre os tipos de sistemas de refrigeração, né? Então, falei dos balcões expositores, horizontais e verticais, o sistema em cascatas, picoleteiras, as sorveteiras, fabricadoras de gelo. E agora eu vou falar das câmaras frigoríficas, né, que também faz parte aí dos sistemas de refrigeração comercial. A gente vê aí os grandes supermercados, até supermercados menores aí que utilizam as câmaras frigoríficas, né, até para atender a legislação também e para manter a questão da conservação do alimento. Então, a câmara frigorífica, pessoal, a função dela é armazenagem e conservação de produtos resfriados e congelados. Além da armazenagem e conservação também é para resfriar. Então, ele pode pegar ele in natura, né, na entrada e resfriar ou congelar. O resfriar, só lembrando, né, até o 0 graus, né, ou seja, antes da temperatura de solidificação da água, e o congelado é depois da solidificação da água ali, né? Então, ele tem a congelado é quando ele pega então a mudança de estado da água, né? Quando ela passa de líquido para sólido, né? E o resfriado não, é antes do 0 grau. Então ele não, no caso aqui utiliza só o calor sensível, né? Já no congelado eu pego o calor latente, né? Bom, e os elementos que a gente tem no circuito de refrigeração tipo de câmara frigorífica, pessoal, é basicamente os mesmos, né? Do compressão a vapor. Então são os quatro básicos ali, né? Compressor, condensador, dispositivo de expansão e o evaporador. Os demais, né, são justamente ali para fazer o controle, né, o controle de automação para fazer ele ligar e desligar de forma automática e também para questão de economia de energia e por eficiência energética. E os controles de pressão e temperatura. E quais são os que tem aí, pessoal? É o sensor de temperatura, é o sensor de temperatura para fazer ali principalmente o ligar e o desligar automático, o transmissor de pressão também, né, para fazer o controle ali, o dispositivo de expansão, evaporador, a câmara frigorífica por si só, né, o controlador, o visor, né, o visor de líquido, uma válvula de fechamento, né, em caso haja necessidade, por exemplo, de fazer principalmente manutenção, filtro secador, compressor, condensador e o pressostat. Bom, falando sobre o invólucro, né, da câmara frigorífica, né, pessoal, geralmente qual que é o material que se utiliza? São as placas de isolamento térmico que a gente chama de isopainéis. Então são duas chapas de aço, né, pintadas, elas podem ser pintadas ali, geralmente é branco, ou se não, ela pode ser feita de aço inoxidável, né, por questão mesmo de sanitária ali, por questão de conservação e evitar ali, por exemplo, proliferação de micro-organismos. Com um isolante térmico entre eles, ali forma uma espécie de bolacha recheada ali, né? Tem, então um invólucro ali onde tem o painel isolante. Esse isolante geralmente pode ser o poliestireno expandido, o EPR, ou poliuretano expandido, é o PUR, né? A gente ainda pode encontrar a lã de vidro, como a gente pode ver aqui, né, na figura. Então aí, né, então são as duas chapas de aço entre ela tem um isolante com um certo nível de espessura. A chapa de aço é principalmente para dar o aspecto ali, o estrutural, né, para conseguir ficar em pé, conseguir, né, manter ali os esforços, né. E aqui o lã de vidro, ó, que também é utilizado, né. Então eles vão ser painéis pré-fabricados e vão, né, estar ali para fazer a montagem. Então as paredes laterais, teto e também pode ser que também o piso, né? E ao piso, elas podem ser elaboradas em concreto
principalmente se tiver não somente o tráfego de pessoas, mas também de paleteiras ou de empilhadeiras, né? Empilhadeira a gente sabe que ela já tem um peso próprio, fora aquilo que ela carrega, né? Então eu preciso garantir que esse chão não ceda, né? Então eu não posso colocar simplesmente um painel deste aço com isolante no chão, que ele não vai aguentar. Então tem que ser um concreto com o devido isolamento por baixo, para ele também funcionar como um isolante térmico para evitar a infiltração de calor, por exemplo, por baixo pelo solo. Esses isopainéis, então, eles vão ter larguras definidas e podem variar conforme o fabricante, ou também o tipo do isolante. Bom, e como é que eu vou fazer então a montagem, né, para fazer então ali as paredes, teto e piso? Vou utilizar então para encaixar, vou utilizar o silicone. Então, o silicone é uma forma não de isolar termicamente, né, não deixar então ali infiltração de calor, então tanto calor quanto umidade. E além disso, ele confere um bom acabamento. E já nas extremidades, né, de parede, teto e piso, a gente é comum a utilização de chapas metálicas com o mesmo padrão daquelas utilizadas na fabricação. Então pode ser fixada por rebites, né, que é um elemento de fixação não permanente, aliás, permanente, né, que ele não se só destruindo ali o rebite, e vedadas, né, além do rebite ser veda também com silicone entre a chapa e os isopainéis. É, e uma alternativa que a gente utiliza também, né, hoje está sendo bastante utilizada, é aquela espuma elastomérica. Então você injeta ali um pouco e ela com a temperatura ambiente ela vai expandindo. Então você joga no local, ela vai expandindo ali e vai preenchendo os espaços vazios, né? Ela vai ter uma relação bom custo-benefício e também um bom desempenho térmico. Além disso, né, claro, né, para entrar nessas câmaras frigoríficas eu preciso das portas. E as portas, né, é muito parecido com o que a gente tem nas geladeiras, só que elas vão ter uma folha com dobradiças, né? Vai ser confeccionado com o mesmo material isolante entre as paredes, né? Então ela vai ter uma borracha ali que preenche os vazios ali para poder então, né, isolar a entrada da minha câmara frigorífica, para não ter nenhum problema de filtração de calor. Né? Pode ser feito de maneira artesanal a partir dos isopainéis previamente adquiridos. Ó, então tem aqui as chapas dobradas, tá vendo? Os rebites e os cordões de silicone para vedação, tá vendo? Então tem os cordões como se fosse ali para isolar termicamente. Com relação das portas, elas são basicamente, né, comportam também por um isopainel, aí acabamento por chapa metálica, dobradiça, né, para abrir e fechar, né, e um sistema de fechamento, né. Então, um sistema de fechamento ali pode dar um peso e também ter borracha de vedação. Além do marco de fixação, que é normalmente, né? Então, você vai ter um marco também para fixar na parede. Geralmente, ele é fabricado de madeira e revestido com chapa metálica. Né? Então, é uma moldura ali, né? Que é uma chapa lisa para poder ter o perfeito encaixe, por exemplo, da borracha ali, né? Para vedar totalmente a entrada da infiltração de calor e umidade ali da minha câmara frigorífica. Até para evitar a sobrecarga de compressor e também ali até formação de gelo, né? A gente sabe que à medida que você vai aí, ó, deixando a porta aberta da câmara frigorífica, você aumenta ali a carga térmica a ser retirada ali. Então, com isso, você propicia então aumento de produção de gelo e aumento de energia, né? Então, justamente esse cuidado, a gente tem que tomar cuidado com as portas frigoríficas, né? Justamente essa corrente de ar que entra e sai da câmara, que é chamada de infiltração. A gente pode utilizar ali tá vendo? Então as dobradiças aqui, ó, o marco em madeira que eu falei, uma parte então mais, pode ser em madeira, uma madeira mais lisa ou também um metal mais liso para ter o perfeito encaixe e vedação da borracha. Um dispositivo de fechamento que principalmente ele confere pressão na porta, né? Ou seja, ele ajuda a dar pressão na porta, também para ajudar na vedação. E a própria borracha, muito parecido, né, com a borracha de geladeira. E aqui, pessoal, é justamente, ó, tem uma porta aberta, então eu vou ter a movimentação, ó.
Então, posso ter infiltração de ar quente, né? Então, ao mesmo tempo que o meu ar quente pode infiltrar, o ar frio também escapa, né? Então, tem essa movimentação. Então, no que o ar quente ele é menos denso, ele está mais por cima, esse ar quente joga, então já vai por cima. E geralmente onde está localizado o evaporador é onde tem mais o acúmulo de gelo. Você pode ver que geralmente nas entradas, quando não tem um bom controle da entrada da câmara frigorífica, você já gera o gelo. O que que alguns casos, né? Tem delas, professor, que tem uma resistência na porta, né? Sistema de congelamento tem uma resistência na porta. Sim, uma solução também, né, Cristóferson, pelo menos quando eu trabalhei no atacadão aqui de Goiânia, era o seguinte, é, dá uns poucos segundos que a porta fica aberta, já é um alarme sonoro, assim, ensurdecedor, insuportável, porque é para fazer o cara, ó, não esquece da porta, Voltar e fechar a porta. já fecha logo, não deixa muito tempo aberto, não. Até porque lá, né, tinha também, mesmo com a movimentação de pilhadeiro, pessoal que trabalha também é, movimentando, né, de reposição de frios, né, então era para evitar mesmo. Sim, conseguia, apesar a gente via ali um pouco de gelo, mas era bem, até certo eficiente ali, evitava bastante, né, então essa movimentação é justamente dessa carga ali, né, e essa sua solução aí, né? Essa solução que também utiliza, né, Cristóvão? Colocar também um degelo ali na própria porta, né? Evita ali o. Isso, isso. Mas principalmente esse daqui, ó, que vai mais ou menos no teto ali, ó. Sobe e vai ali mais ou menos no teto. Você vê um pouco mais ou menos perto da entrada. Principalmente da área de resfriado e de congelado também. Existe também, professor, na casa que é a casa essa empilhadeira, né? Tem as empilhadeiras propriamente para sistema de resfriado e congelado, que pode entrar dentro para fazer um manuseio, né? Ou Isso é eles de usam locação de. ou eles usam uma paleteira ou uma empilhadeira que, como diz, própria, né, para ele não circular, para Isso, ele não ter muito calor, então ele ficar próprio ali mesmo. E claro que ele tem que ser também com a operação de uso em, vamos dizer assim, já considerado uma situação extrema, que é frio, né? É o frio do resfriado e isso, do congelado. Porque isso. se isso for normal, ele pode ter problema também com seus componentes, né? Tem que pensar nisso aí Exatamente. também. E ele é próprio porque aí ele fica ali dentro, então já é um calor que o próprio sistema não precisa retirar, né? Então vamos supor ali aquelas empilhadeiras elétricas que movimenta demais, ela gera calor, né? A bateria, enfim, os componentes elétricos gera calor. Exatamente. Isso então é mais carga que você tem que tirar da câmara fria. Bom, na produção de frio, então, a gente vai ter pelo evaporador, né? Então, são os evaporadores, vai utilizar a expansão direta e, no caso aqui, eles vão utilizar uma expansão forçada, né? No caso, se no condensador a gente utiliza um ventilador, esses ventiladores, no evaporador também, né? Para ajudar na, na, na ventilação forçada para gerar o frio, né? Então ele é resfriado e impulsionado sobre os produtos, né, retirando o calor dos alimentos. Então isso ajuda na retirada do calor, né? Essa circulação forçada de ar faz o ar então circular é, em uma área maior e com mais potência. Isso ajuda no congelamento do alimento. É, e como vocês podem observar, pode gerar então como gera uma temperatura negativa, ou seja, congelados na solidificação da água, vai formar o gelo. E esse gelo, né, a gente sabe que esse gelo, ele vai se acumular no evaporador e o gelo também nas paredes do próprio câmara frigorífica. E isso dá problema, porque o gelo ele vai funcionar como isolante, né? Então, se por um lado a produção do gelo ele é bom, né, do frio, mas porém não pode gerar o gelo. Esse gelo em demasia, ele é isolante. Aí eu preciso degelar, principalmente no evaporador. Eu vou ter alguns tipos de sistema de degelo. Então a gente pode utilizar gás quente, aspersão de água sobre a serpentina, ventilação forçada ou degelo elétrico. O degelo por gás quente,
A gente pode desviar, por exemplo, quando a gente está comprimindo o gás, ele vai então aumentar a pressão e também sua temperatura. Então ele vai estar numa temperatura mais alta. Então a gente pode, no momento que vai fazer o degelo, fazer um controle que desvia parte desse gás, né, desse fluido que está quente, desvia ele e joga lá para ele passar no evaporador, de forma então ali que esse calor derreta o gelo. Então faça o degelo. Claro, você vai fazer um controle que aí ele Chama, vai degelou. Degelou, você volta ele para o circuito de novo. Você volta ele lá para a parte onde vai passar para o condensador. professor, Sim, pode falar. Viu? chamam o degelo forçado, né? Porque ele ali, ele vai ser por diferente temperatura, né? Então Isso. o sensor vai mostrar, opa, tá acumulando gelo aqui, desvia um pouco. Aí o controle, né, uma válvula desvia, né? Claro, não precisa ser todo o conteúdo do fluido refrigerante, passa o tanto que ele, o fluxo ali de vazão em massa que passe ali e degele. Degelou, opa, pode voltar lá. Então ele emite um outro sinal, fecha a válvula e retorna o fluido refrigerante, ele vai tomar o seu caminho natural, né? Vai voltar lá Isso. depois do compressor e ir para o condensador. E tem um sistema também de resistência, né? Sistema de Tem também, congelamento esse é o degelo elétrico, né? É o elétrico, né? degelo elétrico e da mesma forma, ele vai utilizar uma resistência elétrica. Então, dá o sinal, né? Tudo é um sensor, né? Então, o sensor ele dá o sinal, então ele passa ali, vamos dizer, ativa a resistência ela vai aumentar o calor que vai degelar. Aí, atingiu o degelo, vai e desliga, né? Manda o sinal para desligar. O controle tem que ser muito bem feito, né? Até porque você está jogando calor ali. Se jogar calor demais, você vai começar a aumentar a carga térmica. Isso também é um controle E, bem sutil ali, bem cuidadoso, né? Então, tem que ser bem calibrado para não prejudicar o sistema e fazer de forma eficiente, que ele não se sobrecarregue também. O outro degelo é por aspersão de água, né? Então você pode submeter uma corrente descendente de água sobre a sua superfície, né? Uma água, claro, com a temperatura menor, é mais quente, né? Então ela vai induzir ali a derreter aquele gelo. Aí depois ele corta também essa corrente descendente de água para depois que efetuou o descongelamento. E o outro é o degelo por circulação forçada de ar. Então eu vou fechar por meio do fechamento da alimentação do fluido no evaporador, seguido de acionamento da ventilação, né? Então eu vou fechar a alimentação do fluido refrigerante ali, ou seja, eu vou deixar. Então ele está evaporando, ou seja, ele está se aquecendo. Então eu vou deixar ele aquecendo um pouco mais para provocar o degelo. Provocou o degelo, volta de novo e ele vai lá para o compressor e segue seu caminho. Ó, a unidade condensadora, né, que é a unidade externa ali, geralmente ele é exposto, não é igual, por exemplo, o sistema de climatização, que tem uma caixa, né, fica esteticamente, não, ele já fica ali exposto, claro, tem que ser exposto, mas é protegido também, principalmente das intempéries, né, chuva, vento, né, para ele estar ali presente, presença de umidade e também de outros elementos ali que possa ou maresia ou qualquer coisa ali que provoque o desgaste prematuro da desunidade dos elementos da condensadora. Então, geralmente ali é o condensador, né, a serpentina e o compressor. Pode ser alternativo, scroll, né, o condensador ar com ventilação forçada, como esse daqui, pré-assostado para controle das pressões de trabalho, né, tanto para a linha de baixa quanto para a linha de alta. Válvula solenoide, o recipiente de líquido, então está aqui o pré-assostato, né, recipiente de líquido também, pode ter um acumulador de líquido, né? Para antes de chegar no compressor, visor de líquido e as tubulações. Então, as tubulações, né, que vai fazer essa circulação do fluido, né, para chegar no condensador, do compressor para condensador e assim por diante. É aquela mesma regra, né, pessoal. Bom, aqui superaquece o fluido para não ter líquido, dependendo do meu tipo de compressor, né? E ele ali segue ali o fluxo. O outro tipo de sistema também para gerar frio nas câmaras frigoríficas comerciais é o sistema do tipo plug-in. Então, a unidade condensador e evaporador,
né, vai ser instalado em uma carcaça única, muito parecido com o ar-condicionado de janela, e instalados na parede externa da câmara frigorífica, né? Então ele vai ser instalado na parede. E o controle de temperatura no interior da câmara vai ser um termostato onde vai permitir regulagem e a faixa de variação de temperatura no seu interior. E as características operacionais, né, vai depender do tipo de alimento que vai ser condicionado. Então, principalmente o fator é temperatura e umidade relativa, né? Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Que já que agora a gente tem que levar em consideração essa umidade do alimento, até por questão ali característica sensorial, você não pode retirar a umidade demais, você resseca o alimento, você pode desidratar, né? Aí pode ter alguns problemas, característica sensorial, também de estético do alimento. Então, a câmara que trabalha no resfriamento ou armazenamento tem que operar com temperatura próxima a 0 graus, né? Ou seja, aí de resfriamento e umidade relativa de 85%. Quando é congelamento, trabalha com temperatura máxima na ordem de menos 20 graus Celsius. Então, então tá aí um problema, né, pessoal, com relação à conservação de alimento, que é justamente a questão da umidade. A gente sabe que a umidade também influencia nessa questão de carga térmica também e na troca de calor, né? Então, por exemplo, carne, né? é, a umidade tem que estar próximo de 100%, porque a carne, né, ela tem ali um nível de água, né? A carne ela tem uma água ali contida no sua composição. Então tem que manter ali a umidade 100%. Porque se eu diminuir, vou ressecar, né? Vai começar a secar a minha carne. Se vai ressecar demais, você virou a carne de sol ali, né? Então quando você coloca a carne no sol para virar a carne de sol ali, é o que que é? Você solga ela e retira a umidade, você desidrata a carne, né? É uma forma também de conservar, né? Só que ali também você vai ter características distintas, né? A carne de sol, da carne normal vai ter ali né, características de sabor, né? Textura, enfim. Tem todas as características aí. E também quando se projeta ali da utilização da câmara frigorífica, né? E da utilização, com relação à rotatividade de produto, né? Então, a rotatividade de produto ela tem que obedecer àquela filosofia o FIFO, que é o First In, First Out, ou seja, o primeiro alimento que entra é o primeiro que sai, né? Ou seja, até por questão ali de validade. Então, aquele primeiro alimento você tem que retirar ele primeiro. Se você deixar e pegar o último e retirar o último, aquele mais antigo vai tender a se estragar. Então, tem que pensar nessa retirada aí, né? Então, por isso tem que ter um controle muito grande dessas câmaras frigoríficas, somente as industriais, né? Comercial também, mas industrial muito mais, né? Principalmente uma indústria ali de carne, né? Verificar qual que está aqui, né? Qual que tem que ser retirada primeiro, né? Porque você vai misturar, como é que você vai ter o controle? Qual peça é qual, né? Aí tem que ter um devido rastreio, né? Principalmente na questão do rastreio de validade, isso que simplesmente tem uma marcação, ou tem um QR Code, ou uma barra de código ali para poder ter um melhor controle, né, desse alimento ali dentro da câmara frigorífica. Bom, e como é que eu faço então, pessoal, para calcular a carga térmica nas câmaras frigoríficas, né? Então eu tenho que pensar na carga térmica da transmissão de calor pelas paredes, teto e piso, né? Então, é aquele calor que vai por condução nas paredes, teto e piso. Também dos produtos contidos na câmara, né? Então, tem que saber qual o produto que eu estou estocando ali, quais são as suas condições. Ele já está congelado, já está previamente congelado, previamente resfriado, ele está na temperatura normal, na temperatura externa. Então, isso eu tenho que levar em consideração. Qual tipo de alimento? É carne, é frutas, é verdura, peixe, né? Frango, carne bovina, suína, então cada tipo de alimento ali tem uma especificação, né? Também tem que considerar
é a carga térmica decorrente de infiltração de ar externo, né? Então, aquele ar que entra, né, quanto da abertura e fechamento das portas de acesso à câmara, também é uma condição inicial de projeto. Então, quantas vezes essa porta vai abrir e fechar por dia? Também eles levam em consideração. Outra também é a carga térmica decorrente das luzes, pessoas e de outras fontes de calor no interior da câmara. E uma informação também importante que para a câmara de armazenagem de produtos congelados ou resfriados, os alimentos são colocados em seu interior na temperatura adequada de estocagem, de modo que a parcela de carga térmica devido ao produto não deve ser considerada dano somatório, né? Então, isso aqui é um adendo importante, pessoal. Para câmaras de armazenagem de produtos congelados, os alimentos são colocados, né, em seu interior na temperatura adequada de estocagem. Então, a parcela térmica devido ao produto não se considera, já que ele vai ficar estocado. Agora, quando ele vai ficar só ali de forma, vamos dizer assim, provisória, já se considera. E, além disso, a carga térmica total para efeito de especificação deve ser adotado como a potência frigorífica do projeto do ciclo, ou seja, a carga térmica é justamente a potência necessária para poder retirar aquele calor por unidade de tempo. Deixa eu só um minutinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Vai ser, não, deixa eu te falar, perdão, 9,371 milímetros. Eu tenho 1 polegada e 250. Então, vou pegar esse valor, multiplicar por 25,4. Então, ali eu tenho 31,75 milímetros. A gente já tem ideia do que é uma polegada. Então, a gente está olhando para essa situação da letra C, que o valor ele não pode ser menor de 25,4. Porque ele inicia com. Então, uma polegada já é 1,4. Mas 250, quanto que vai ser? Eu multiplicar o valor inteiro. Achei que estava aqui, pessoal. Na próxima semana eu trago para vocês um exemplo aí. Colinha aqui, um exemplo dessa de câmara fria. Então vamos lá, nas recomendações, então, pessoal, na temperatura de condensação, ela tem que estar entre 5 a 10 a 15 graus superior à temperatura do ar ambiente externo, ou seja, se aqui eu estou colocando o estado aqui de Goiás, sempre está orbitando entre 35 aí, então tem que ser entre 40 e 50 graus aí de temperatura de condensação. E essa temperatura do ar externo considerada deve ser obtida junto às temperaturas recomendadas para as condições externas de projeto no verão. Então, quando a gente projeta, né, pessoal, a gente sempre olha o pior cenário possível, né? Então, a gente sempre olha na pior ocasião, no caso, verão, pico de calor, né? Então, isso para qualquer região. E para evaporação, tem que ser entre 5 e 10 graus inferior à temperatura desejada na câmara frigorífica, né? Então, você sempre coloca a temperatura de evaporação 10 graus abaixo. Então, eu quero menos 20, então, ou menos 25 ou menos 30 graus ali na temperatura de evaporação. Então, quanto maior a diferença das temperaturas, maior também vai ser a retirada de umidade do ar, né? Então, para justamente que é prejudicial, uma coisa tem que se controlar aí, né? Que é a controle de umidade ali para retirar calor do alimento. E o superaquecimento, né, justamente para garantir o vapor superaquecido, vai oscilar entre os 5 e 7 graus. Aí, independente se eu estou lidando com sistema de climatização, se é refrigeração, né, pequeno, médio, grande porte. E esse ajuste tem que ser realizado na válvula de expansão, né, que é antes de chegar até no evaporador, ou no próprio dimensionamento do tubo capilar. Então, de certa forma, a responsabilidade, por assim dizer, de superaquecer o fluido refrigerante é justamente lá no dispositivo de expansão, que é a forma que você controla ali o fluxo de fluido lá no evaporador, para tentar principalmente é, evaporar todo o conteúdo do fluido no evaporador.
Bom, e no sistema, na seleção do fluido refrigerante, né, pessoal? Então, eu tenho, vou, interessante, a gente opta por sistemas com fluidos ecologicamente aceitáveis, né? Então, não tá a camada de ozônio, a gente sabe que não tem fluido perfeito, né? Se for necessário, pelo tamanho da câmara frigorífica, utilizar até a própria amônia. Então, a gente já tem que saber ali o seu potencial, principalmente de toxicidade e periculosidade. Então, investir e colocar um sistema seguro e robusto de segurança, né, para quem está operando ali. E não existe fluido perfeito, né, pessoal? Ah, ele não agride a camada de ozônio. Ah, mas ele é inflamável. Ah, mas ele tem um potencial de efeito estufa. Não vai ter, então não existe fluido perfeito. A amônia, muito boa, mas tem um risco da toxicidade. Então, tendo a temperatura de evaporação e de condensação e as consequentes entalpias do ciclo, né, então os calores envolvidos, né, naqueles 4 pontos do ciclo termodinâmico, né, que é o que antes da entrada do evaporador, na saída do evaporador, no caso ali próximo na entrada do compressor, na saída do compressor e na saída do condensador, né? Então são os 4 pontos ali de interesse para o cálculo ali dos valores, né, dos calor envolvido, né, na entalpia envolvida no sistema de refrigeração. Então, tendo essa entalpia e da potência frigorífica do projeto, eu vou determinar principalmente a vazão mássica, né, que é a vazão em quilos por hora ou quilos por segundo de fluido refrigerante necessário para refrigerar aquele sistema ali. Tenho a vazão em mãos, né, a vazão em massa em mãos, eu determino então agora a potência mecânica teórica e a potência calorífica do sistema. Então tudo isso, né, pessoal, parte da carga térmica. Eu tenho a carga térmica, então agora coloquei ali inseri ali, por exemplo, um fator de segurança, 15, 20% a mais, achei a carga térmica, o tanto de calor que eu vou retirar por segundo. Eu sei ali os dados do ciclo teórico, aí com isso em mãos eu vou saber qual que é a vazão em massa. Determinei minha vazão em massa, agora eu consigo a potência mecânica teórica e a potência calorífica do sistema. Então, com isso, eu posso fazer a especificação técnica do compressor, mediante, então, consulta dos catálogos técnicos de posse dos rendimentos volumétrico, então ele me dá um rendimento volumétrico e isentrópico por meio deles. Então, a potência real aí, ó, é a vazão em massa vezes o trabalho e a eficiência volumétrica e mecânica. E essa potência, então, é a vazão em massa e a diferença entre as entalpias na entrada e na saída do compressor. E essa potência calorífica é a vazão em massa dos pontos 2 da saída do compressor e da saída do condensador, que é também para selecionar não só o compressor, mas como também o condensador. E a especificação do evaporador é justamente pela carga térmica que eu calculei no início, né? E também pela temperatura de evaporação, né? E no sistema plugin, o evaporador faz parte do conjunto, então não é como se fosse um conjunto só, não tem como, no caso aqui, especificar de forma separada, né? Até mesmo o sistema Honeywell ali, a gente já é tudo junto, né? O condensador com o evaporador. Aqui não, aqui eu posso especificar cada um de forma separada, fazer ali um tudo junto ali. E continuando aí, né, pessoal? Só exercitando aí. Determinei os 4 componentes principais, né? Então, evaporador, compressor, condensador e dispositivo de expansão. Vou agora para os componentes e acessórios, né? Que é utilizado, que são usados para justamente fazer o quê? Melhorar a questão de acionamento, eficiência energética e consumo de energia, né? É, Então, os evaporadores aí, né, como já falei, eles podem ser utilizados com ou sem ventilação forçada, então com ventilação natural, e vai se utilizar então das diferenças de densidade do ar frio com o ar quente. Então, o ar quente ele é menos denso, ele sobe, o ar frio desce. Então, nessa circulação vai ter ali uma ventilação natural, né,
uma circulação natural. Já a forçada eu vou utilizar o ventilador para forçar então ali um fluxo de ar ali, com uma potência e uma vazão em volume de ar ali, conforme o projetado. Para os condensadores, a gente vai utilizar os resfriados a ar, né? Então, onde vai ser rejeitado ali o calor contido no fluido para o ar externo. Também tem que ser a instalação também conforme orientações do fabricante. O compressor, né? Então, eu vou ter os diferentes tipos, então posso utilizar o alternativo, que é o pistão, ou posso utilizar também, conforme característica construtiva, o hermético, semi-hermético ou aberto, né? E além disso, eu vou ter um compressor alternativo que está também ganhando presença de mercado, é o compressor disco, que é basicamente um compressor alternativo semi-hermético de elevado rendimento. Ele tem um alto custo, né? É uma novidade de mercado, né? Se comparado ao semi-hermético convencional. Porém, seu elevado desempenho justifica, principalmente se for instalação comercial de grande porte. Então, além dos compressores alternativos, a gente também tem o scroll, né? Foi desenvolvido pela empresa Copland, assim como o disco, assim como a scroll, né? Ó, então, o hermético, né? O geladeira aí, o semi-hermético e os abertos ali, né? Principalmente sistemas de amônia utiliza bastante esse aqui, o scroll e aqui o vertical, né? Esse aqui eu acho também é o scroll o alternativo. Eu acho que aquele ali é o scroll, se não me engano. Eu posso estar errado aí, pessoal. Bom, e continuando então nos componentes, o dispositivo de expansão, eu posso utilizar o tubo capilar, que hoje já está entrando em desuso por sua menor eficiência, e vou usar as válvulas ou de expansão termostática, que é um componente eletromecânico, e esse aqui é o que está mais sendo utilizado, que é o de expansão eletrônica, porque ele é mais eficiente, ele mais eficiente do ponto de vista energético, né? Então ele consegue fazer um controle melhor do que os outros dois, né? Então as válvulas de expansão termostática são as mais utilizadas na comercial, né? Então ele é utilizado, por exemplo, em fabricador de gelo e em escamas. Então ele percebe-se a formação de gelo após a válvula, né, no corpo da válvula na tubulação, que ocorre devido à condensação e posterior congelamento da umidade presente do ar. Então, com esse congelamento da umidade do ar, demonstra a queda de pressão promovida por ela, acarretando redução de temperatura. E a segunda figura aqui, então, ela tem a válvula de expansão termostática, tá vendo? Então, como é que ele faz o funcionamento aqui, ó? Então, eu tenho o fluido passando aí no condensador e eu vou ter um bulbo que vai fazer uma medição de temperatura, né? Então, dependendo, então aqui ele vai movimentar esse diafragma, onde ele vai então abrir ou fechar conforme a necessidade, ó. Então, a válvula vai justamente forçar aqui o diafragma, que vai forçar a mola, e essa agulha aqui que vai determinar a quantidade de fluxo, né, de refrigerante que vai passar aqui, ó. E ele também, essa tensão da mola é feito por um parafuso de ajuste, onde você então vai aumentar ou diminuir a tensão da agulha, fazendo com que ele abra ou feche com mais facilidade. Isso é justamente para melhorar a questão de abertura e fechamento para o meu sistema passar aqui na serpentina. Então, isso melhora a questão de eficiência energética, né? E uma grande vantagem das válvulas de expansão termostática é a possibilidade de ajuste do superaquecimento na saída do evaporador por aquele parafuso lá. Então, como lembra que eu falei que justamente o dispositivo de expansão é o principal responsável pelo superaquecimento do fluido, porque é ele que vai determinar ali a, a quantidade de fluxo necessário, que vai determinar a velocidade do fluido que vai passar ali na serpentina de evaporador, da evaporação, para evaporar todo o seu conteúdo. E além de evaporar,
superaquecer. Então, garante que não tenha líquido ali na composição. Então, o dispositivo aí, a válvula de expansão, ela é boa para isso. Eu consigo controlar essa questão do superaquecimento do fluido no evaporador. Claro, tem que tomar um cuidado porque o superaquecimento excessivo vai implicar em uma grande parte da superfície da serpentina utilizada para superaquecer. Isso, de certa forma, vai atrapalhar o sistema, reduz capacidade, né? Então, beleza, eu vou garantir então que não tenha líquido no compressor, porém eu vou estar prejudicando a troca de calor no evaporador, ou seja, não vai produzir tanto frio que se esperava. Isso é um problema também. Então é uma questão ali de muito de equilíbrio de fato, né? Então tem aí ó, a vazão de refrigerante e a legenda, onde, por exemplo, esse ΔTSS é o superaquecimento estático. Então, quando minha válvula está fechada e sem carga, entre então 2 e 4,5 graus Celsius. Esse ΔT TO aqui, ó, esse ΔT zero é o superaquecimento de abertura. Então, de completamente fechada a completamente aberta. Ele vai variar entre 3 graus e meio e 4 graus e meio. Esse delta top aqui, ó, TOP, é o superaquecimento operacional, que é o que de fato é recomendado pelo fabricante. E esse delta TRL é o superaquecimento fixado para a operação da válvula. Isso vai variar conforme o catálogo, conforme o fabricante, variando entre 5,5 e 11 graus. E aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o funcionamento de uma válvula eletrônica. Deixa eu pegar. Consegue ser pior ainda, cada dia mais. Senão a gente se humilhando já, uai, claro. Essa válvula ela realiza a expansão do fluido refrigerante de modo que ela sempre garante alguns graus de superaquecimento na saída do evaporador. Então essa válvula é basicamente composta por um diafragma na parte superior. Ela tem um parafuso de ajuste, que seria esse elemento aqui onde você realiza o ajuste de algum do superaquecimento desejado, e ela possui um tubo, um capilar na parte superior, que ele é chamado de bulbo. Esse bulbo ele tem que ser conectado sempre muito próximo da saída do evaporador. Nesse caso aqui nós temos o evaporador tubo e carcaça e o nosso bulbo está instalado logo na saída do evaporador. Bom, qual é o papel desse bulbo? No interior do bulbo nós temos um fluido refrigerante saturado. Dependendo do fluido refrigerante utilizado no interior do bulbo, a válvula pode ser chamada como válvula de carga normal, se for o mesmo fluido refrigerante utilizado no circuito de refrigeração, ou ainda uma válvula de carga cruzada, se for utilizado um elemento diferente do fluido refrigerante que trabalha no interior do circuito de refrigeração. Então, ao promover o aquecimento na saída do evaporador, o fluido refrigerante que se encontra no interior do bulbo, ele aumenta de pressão, por estar confinado aqui dentro, e essa elevação de pressão promove um aumento na pressão na parte superior do diafragma. Esse aumento de pressão promove a abertura da válvula por onde vai circular o fluido refrigerante. No caso de você não ter esse superaquecimento, você não vai ter o movimento no diafragma, consequentemente a válvula não vai abrir, não vai permitir a passagem de fluido refrigerante até o evaporador.
Então, essa válvula ela só trabalha com alguns graus de superaquecimento. Ela não é possível fazer o fluido circular e sair do evaporador na condição saturada. Bom, queria falar alguma coisa, Elton? Pode falar aí. É para no final o senhor explicar em relação às atividades que é para anexar. Não entendi, Elton. Você está com dúvida na atividade? Isso, na atividade. Mas no Qual final o senhor pode explicar. Claro, já vou finalizar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Já vou explicar aqui a atividade, isso aqui que eu queria falar hoje de conteúdo. Todas, ou Elton? Todas as atividades? Só? É porque eu perdi a primeira aula e eu não estou encontrando no portal. Ela tá Assistir. aqui, ó. Situação de aprendizagem, tá vendo aqui, ó? SAP 1, SAP 2 e esse aqui, o exercício cálculo carga térmica. A primeira SAP aqui, ó. é, Deixa eu só ver. Ah, pessoal, deixa eu só ver se essa aqui de fato é a. Deixa eu só ver rapidinho se corresponde de fato. Agora eu fiquei na dúvida. Na verdade, aqui, pessoal, do comercial é esse aqui, ó, o liga e desliga. É, Ele é o quê? Na verdade, ele é um relato de aula. Então, o que que é a primeira etapa? Fizeram lá no presencial, vocês vão fazer uma inspeção visual em todas as partes mecânicas e elétricas do equipamento, né? Vão fazer o teste de compressão, funcionamento e análise dos parâmetros de fluido, realizar testes elétricos nos instrumentos adequados para verificação da alimentação elétrica. E a segunda etapa, pessoal, é justamente o que vocês fizeram na aula prática, vocês vão entregar aqui. Você vai fazer um relato de aula mesmo. Então, tudo aqui que vocês estiveram lembrados, se tiverem tirado foto, melhor ainda. Tudo que foi feito, vocês vão fazer um relato aí. Se vocês já trabalham e também quiser fazer um relato aí mesmo no dia a dia de vocês, pode também, não tem problema. Eu vou trocar ali, pessoal. Acho que está errado ali a segunda SAP. Deixa eu ver se a próxima aqui está certa. O cálculo ASAP 1 é o relato da aula ou a carga térmica, professor? Não, da SAP 1 é o relato de aula. Aí tem um exercício de carga térmica, eu vou fazer depois com vocês. Na próxima aula eu vou fazer esse exercício, é um muito parecido que vocês não vão entregar ali, certo? É um a mais, é um extra ali. E aqui, pessoal, o que que vocês vão fazer? Deixa eu ver se esse está certo. Esse aqui é o bem canalizado, então vocês vão. Acho que ali está certo. É o bem canalizado, a SAP 2 que vocês vão fazer. Vocês vão dar uma lida aí, vocês vão entregar as pranchas com desenho em planta baixa, com corte transversal de segmentos AB, BC e CD, uma prancha para cada corte. Na verdade, pessoal, pode fazer isso numa escala mais reduzida, pode fazer desenho à mão. Lembra lá na mecânica dos fluidos que a gente fez ali um desenho de um duto em perspectiva? É mais ou menos isso aqui. Não precisa ser tão rigoroso, não pode fazer um desenho perspectiva isométrica e só fazer os cortes lá, só para representar
o tamanho dos dutos aí, certo? Só para fazer o desenho representativo. Não precisa ser esse desenho rigoroso aqui, não, certo? Certinho, Elton? Joia. Certinho, entendi. E A SAP 1, o relato de aula, não é isso? A SAP 2, isso, isso. fazer esse desenho. Isso, o desenho dos dutos lá, o trecho dos dutos. Aí só seguir lá todas as recomendações, você dá uma lidinha lá, que tem aí, ó, o segmento, tá vendo? É bem especificadinho aqui, mas bem especificadinho. Aí você dá a lida ali, certo? E faz o desenho. E a carga térmica eu vou fazer com vocês, eu acho que na próxima aula. Na próxima aula eu creio que eu faço com vocês. Beleza. Certinho, pessoal? Mais alguma dúvida aí, questionamentos? Se eu vai entrar de férias, né, professor? Já agora, já nesse período, Não, vai ser lá no final do também, mês de dezembro, dia 29. Entre o dia 29 e vou retornar no dia 12. esse conteúdo a gente vai abordar até quando? Esse Não sabe? conteúdo, na verdade, essa UC, ela vai até o dia 31 de janeiro, ou seja, ela vai em janeiro, que foi contou as férias. A turma B vai ter a última aula da UC lá no dia 31 de janeiro, de 26. Beleza, beleza. Então a gente tem tempo para abordar ainda esse cálculo da carga térmica e demais. Não, a gente tem Tem tempo, a gente tem um tempinho aí considerável, dá para abordar tranquilamente aí. para elaborar outra. Oi? Não entendi. A dúvida era essa mesmo, para ver o tempo que a gente ainda tinha dessa UC. Não, tá tranquilo aí, pessoal. A gente vai ter um tempo até hábil aí. Bom, pessoal, então, não havendo dúvidas, eu vou. Mais alguém, pessoal? Eu vou finalizando aqui, ver se alguém quer falar. Tudo certo, pessoal? Então, eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver, então, alguma dúvida, questionamento, é só me procurar. Desejar a todos, então, uma boa noite aí, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí, até a Boa próxima noite, semana. Boa professor. noite. Boa Boa noite aí, semana, pessoal. professor. Bom final de semana, Tchau. professor. Você também aí, Desligar pessoal. o quê? Não tá desligada? Boa noite. Desligou já. Boa noite aí, pessoal.